Deus tem infinitamente mais para nos dar do que pedimos ou pensamos. Isso diz na Bíblia, afirma na Bíblia. E eu costumo dizer que aquele texto de Apocalipse 3:20, que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Com certeza, não é uma porta comum de abrir. Eu tenho dito isso aqui. Eu acho que é uma porta de correr, daquelas que você vai empurrando, ela vai abrindo. E considerando que Deus tem infinitamente mais para nos dar, eu acho que você pode abrir 100 quilômetros, 200 quilômetros, 3 milhões de quilômetros. E Deus tem volume, e tem graça, e tem bênção para ir entrando na tua alma, no teu corpo, no teu espírito, e te dar alegria. E é isso que esse programa tem evidenciado com muito ênfase. O foco é Jesus Cristo vivo, aquele da cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, o madeiro está livre. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é uma beleza. Mas eu quero te afirmar que Deus não faz tudo. Ele não faz 100%. Ele faz só aquilo que ele precisa fazer. Porque tem coisas que você precisa fazer, eu preciso fazer, e ele não faz aquilo que nós podemos fazer. E eu vou te demonstrar isso facilmente com provas bíblicas. Se você vai para Atos, capítulo 12, versículo 10, por ali tem uma história interessante, verídica, que demonstra isto que eu estou falando. O apóstolo Pedro, ele estava preso com grilhões, em cadeias, e você vai observar no histórico da causa da prisão dele, que foi um absurdo. Mas de repente, aparece um anjo e fala: Pedro, veste tua capa, põe tua sandália. Eu não tenho dúvida que o anjo, ou Deus, poderia fazer um milagre e automaticamente a capa vir sobre ele, as sandálias virem nos pés de Pedro. Mas convenhamos, por uma capa ou uma sandália, até eu que sou meio inteligente consigo fazer isso. Então o anjo não fez, mandou ele fazer. E a Bíblia nos diz que ele colocou a capa, ele vestiu a sandália e ele saiu da prisão junto com o anjo. E a Bíblia nos diz que Pedro achou que estava sonhando. Quando eles chegaram no portão de ferro interno da prisão, os portões de ferro abriram-se automaticamente. Confere no versículo 10 se eu estou falando a verdade, às vezes, né? Atos 12, versículo 10. E os portões de ferro se abriram automaticamente. Lógico, Pedro não podia abrir aqueles portões de ferro, tinha grilhões e etc. E também os grilhões, os ferrolhos que grudavam, né, as algemas de Pedro, quando hoje apareceu, elas caíram-se automaticamente. E o anjo mandou ele vestir a sandália, e a capa e calçar a sandália. E de repente agora, observe que os portões de ferro se abriram automaticamente. E a Bíblia nos diz que Pedro saiu para fora, e a hora que ele chegou na praça, o anjo saiu, foi embora. E daí ele percebeu que não era um sonho, porque ele estava livre. Há poucos minutos atrás ele estava numa cadeia, achando que ele estava sonhando com o anjo, mas de repente ele está livre. É um fato inegável. Então, com certeza, ele deu de si que realmente tinha acontecido, porque estava livre. E o que ele faz? Ele vai na casa de Maria, que a Bíblia diz que estavam reunidos, um grupo reunido, orando por Pedro. E talvez tenha sido a oração desse grupinho que estava orando que facilitou a presença dos anjos para livrar ali Pedro da prisão. Observe que nisso tudo, eu quero te dar um ensinamento. E o ensinamento foi essa proposta que eu te falei, esse princípio que Deus não faz 100%. Ele faz 99%. E o primeiro exemplo que eu dei foi dos portões de ferro abrindo automaticamente. Agora a Bíblia nos diz que ele, quando chega na casa de Maria, ele bate no portãozinho. Eu imagino que não era um portão com cadeado, um portão de ferro, devia ser um portãozinho de madeira, simples, como era usado antigamente. E a Bíblia nos diz que vem uma senhora, uma criada chamada Rode, ela vê talvez por cima do portão que é Pedro. Ao invés dela abrir o portão,
ela fica muito entusiasmada, admirada, emocionada e corre lá para dentro avisar o pessoal: ó, Pedro está aí fora. E o pessoal observa que parece-nos que eles não estavam orando com muita fé, porque eles estavam orando para que Pedro fosse liberto. E de repente, essa jovem, não sei se é jovem ou senhora, chamada Rose, ela volta lá e fala: Pedro está aí fora. E ele fala: não, você está enganado, ele está preso. Que falta de fé, está orando para o homem ficar livre, e de repente o homem aparece livre ali, e eles duvidam que está lá. Então a Bíblia, se eu não me engano, por 2 ou 3 vezes, Rode vai até no portão, volta, é ele mesmo. E o Pedro, a Bíblia diz, insistentemente batia no portão. Agora, eu te pergunto, esse anjo que liberou Pedro, que abriu os portões de ferro automaticamente, não poderia abrir aquele portãozinho de madeira que devia ser insignificante, inexpressivo, perto daquele da cadeia? Mas, convenhamos, vê se você concorda comigo. Aquele portãozinho de madeira, a Rode poderia ter aberto. Pedro, se dá um chute no portão, ele abriria. Então, não precisaria o anjo fazer isso, porque os homens podem abrir esse portãozinho. Tem outros ensinos e outros exemplos bíblicos que eu fico admirável das coisas que Deus deixa a gente fazer. Se você relembrar daquele momento precioso que Lázaro está morto, Jesus chorou, nós falamos isso no programa passado, e olha, ele estava cheirando mal. Olha, ele estava morto mesmo, porque já fazia 4 dias. O sangue tinha coagulado, soro e plasma separado, o cérebro dele devia estar podre, as bactérias e fungos comendo, e de repente Jesus manda tirar a pedra. Jesus podia fazer assim, ó, e a pedra sair, mas eles tiraram a pedra. Antes, a irmã de Lázaro, Marta, avisou Jesus, falou: Senhor, vai cheirar mal, faz 4 dias que ele morreu, tirem a pedra. Os homens podem tirar a pedra. Rolaram a pedra do túmulo de Lázaro. E Deus fez uma coisa que só ele poderia fazer, aos 99%. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia nos diz que Lázaro saiu pulando em volta em lençóis, amarrado aqui, né? Porque esse era o costume nos funerais. E de repente Jesus falou assim: desatai-o. E o pessoal foi lá, tirou as cordas, o lençol, etc. Eu imagino que foi uma grande festa. Mas eu quero insistir tanto lá nos portões de ferro que se abriram automaticamente, nesse ato de Lázaro veio para fora. Olha a similaridade. 2 coisas que só Deus poderia fazer. O fato de tirar a pedra e abrir o portãozinho lá pela Rode. E é o 1% que o homem pode fazer. E nós temos os costumes, às vezes, de esperar que Deus faça tudo. E tem cidadão que está desempregado e fica sentado no sofá, orando, pedindo que Deus faça grandes coisas. Então eu queria te relembrar que você tem que fazer a sua parte. Ore, busca, tenha sonhos, projetos, mas faça o que você tem que fazer. Não espere que Deus faça tudo. Levanta do sofá, mexa-se. Eu quero que você seja próspero, abençoado, e Deus quer também. Eu te abençoo, em nome de Jesus, e até o nosso próximo programa, Virando a Chave. Até mais! Olá, Barretos! Lembrando a você sobre a Marcha para Jesus, dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã, partindo da Praça da Primavera para a Estação Cultural em Barretos. E o trajeto é formidável, uma reta. Partindo ali da Praça da Primavera, nós desceremos a Rua 18 com muita alegria e participação de todos, indo diretamente para a Estação Cultural, passando ali pelo centro, pelos calçadões, onde vamos orar. Vai ser fantástico, uma festa para o Senhor Jesus. E lá no encerramento, na Estação Cultura, nós teremos uma linda praça de alimentação. Teremos shows, teremos encerramento, louvores, danças, e eu conto com você.